Irmãs queridas, irmãos queridos, queridos irmãos internautas que nos acompanham nesse instante, que o Senhor vos abençoe e os envolva com muita paz. E o estudo de hoje é muito especial, muito relevante, como todos, mas nos toca a todos particularmente. Por quê? O capítulo que nós vamos estudar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é o capítulo de número 22, que tem o título Não separeis o que Deus juntou. Os itens que serão abordados, indicados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, são os itens 1 e 2. Mas eu sempre ressalto aqui que, embora ela indique 2 itens, sempre ela se estende por todo o capítulo do Evangelho, oferecendo informações maravilhosas, comentários seguros, brilhantes, esclarecedores, que nos favorece a absorção com segurança da matéria com que nós vamos reflexionar nesta manhã. E o livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que, como vocês sabem, cada capítulo desse livro ela faz uma análise, comentários de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E algumas vezes ela divide o capítulo do Evangelho em 2 capítulos de estudo, às vezes em 3 capítulos de estudo, aprofundando o tema. Nesta manhã, nós vamos estudar do livro Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, o título Matrimônio e Amor. Reflexionemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo 22 é Não separeis o que Deus juntou. É uma determinação, é uma ordem. E no livro de Joana de Ângeles, da veneranda benfeitora, a partir da página 183, nós vamos reflexionar sobre matrimônio e amor. É esse o sentido do nosso trabalho nesta manhã. Portanto, nós vamos começar com as observações do item de número 1. Vamos depois entrar no número 2. Normalmente, nós fazemos um processo pedagógico em que abordamos o Evangelho e depois adentramos no livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vamos adotar um procedimento pedagógico hoje diferente. Apresentar o item do Evangelho segundo o Espiritismo e, ao mesmo tempo, a página e a citação, o comentário da irmã Joana de Ângeles, para vocês verem a proximidade dos locais onde ela levantou aquelas ideias marcantes do capítulo dela. Então vamos ver aqui, começando com o item número 1 do capítulo número 22. Não a indissolubilidade do casamento. Esse é o item de número 1. O título do capítulo é Não separeis o que Deus juntou. E o item 1 tem o subtítulo Indissolubilidade do casamento. É uma passagem de Mateus e nós vamos então começar a leitura. Também os fariseus vieram ter com Jesus para o tentarem e lhe disseram: Mestre, será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Não lestes que aquele Deus, aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Claro, aí nós vemos a representação, a interpretação que os dois farão uma só carne, quer dizer, farão os filhos. Mas continua então. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 9. Mas eu quero ressaltar essa passagem. Por que é que Jesus deu uma ordem? Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que essa ordem tão significativa? Não separe o homem o que Deus juntou. Por que essa determinação?
Vamos agora procurar Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Como eu falei para vocês, nós vamos localizar aqui a importância desse esclarecimento na página 188. Portanto, vamos ver aqui, Jesus, o Evangelho, página 188. Olha como vocês vão agora entender a ordem de Jesus. Eu vou repetir. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Não separe, é uma ordem. Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, escreve aqui, página 188. E eu sempre costumo, quando atendo casais, quando já dei cursos para casais, em alguns lugares, citar sempre essa página 188, quando ela diz: quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Pronto, aí vocês já estão entendendo agora. É uma lei superior que promove a união dessas duas pessoas. Então, quando Jesus falou, em Mateus 19, 3-9, não separe, pois, o homem o que Deus juntou, é uma determinação para a observância da lei de causa e efeito que está sendo aplicada ali. Por isso que corre um risco muito grande de cometer esse crime, que é o desrespeito à lei de causa e efeito, quando às vezes um homem tenta separar o casamento de olho na mulher do outro, ou quando uma mulher de olho no marido da outra tenta fazer a separação. E incorre em grande erro quem tenta atacar, burlar a lei de causa e efeito. Incorre num crime muito grande. Olha o que Jesus diz: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mateus 19, capítulo, itens 3 a 9. No livro Jesus, vou repetir para ficar bem claro isso. No livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 188, a veneranda benfeitora registra: quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou conhecimento das criaturas em existências passadas, anteriores, nas quais surgiram as manifestações iniciais de afetividade, ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora do que naquele ensejo. Então vejo que a lei está envolvendo e favorecendo a aproximação dos dois, porque são dois devedores. Quando nós tentamos, eu tentando a mulher de outra pessoa, como uma mulher tentando o marido de outra pessoa, tenta romper isso aí, separar, incorre gravemente num crime, porque está mexendo com a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus. Portanto, Jesus se esclareceu bem: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E aqui a veneranda benfeitora faz um esclarecimento maravilhoso, que quando Deus junta dois seres, não é por acaso. Isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou conhecimento das duas criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais de afeto, de afetividade, ou foram realizadas tentativas de união, que agora se apresenta mais forte e mais compensadora do que naquela oportunidade. É isso que nós precisamos nos conscientizar para ver a seriedade da aplicação da lei. Vamos então voltar ao capítulo 22, já agora no item 2. Todo esse capítulo é escrito pelo nosso qualificador Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 2. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Portanto, de ordem divina, a função do sexo aí é sublime, favorecendo, para que se opere, para que favoreça a substituição dos seres que morrem. A união do homem, do macho, como disse Jesus, que está no Evangelho, e da fêmea, criação de Deus, se unem para que se opere a substituição dos seres que morrem.
Já no item 3, olha que a veneranda fez referência ao item 1 e 2. Nós estamos aqui já fazendo referência ao item 3, porque vocês já sabem, a veneranda trabalha com todo o capítulo. No item 3 está escrito aqui por Allan Kardec, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não somente pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. O objetivo de Deus é maravilhoso. Mas aí ele continua, a dizer Deus, abre aspas, não sereis senão uma só carne, fecha aspas. E quando Jesus disse, abre aspas, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. E a lei de Deus, a lei de causa e efeito que os uniu. Vamos agora no capítulo 22, no item de número 5. Olha que nós estamos hoje enveredando de uma forma diferente, uma didática para facilitar o entendimento de vocês. Um assunto aqui, quando necessário, o pensamento da veneranda junto, para que vocês, então, alimentem melhor, se abasteçam da informação e tenham segurança naquilo que vocês estão estudando. Capítulo 22, item 5, que tem o título O Divórcio. Allan Kardec escreve aqui, o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Olha como a ressalva é grandiosa. Simultaneamente, eu disse a vocês que vou fazer agora. Vou lá e vou em Joana para ver o que é que ela escreveu aqui na página 188. Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, página 188. O que se deve ser abominado é o adultério. São os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado e espezinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor, moral e amor, que não estão sendo considerados na hora em que o adúltero inicia a sua ação. Vejam como nós observamos o pensamento da veneranda benfeitora nesse sentido. E na página 183, há interessante outra manifestação dela, quando ela começa a falar sobre o amor, transmitindo uma análise maravilhosa. Olha o pensamento, observem esse parágrafo que ela escreveu na página 183. O sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que caracteriza a sua procedência espiritual. Quando na consanguinidade, no meio da família, consanguinidade, consanguíneo no meio, descendentes e ascendentes, quando na consanguinidade, eis o amor como manifestação filial de filho, paternal de pai, maternal de mãe, fraternal de irmão, para ampliar-se em expressões de união conjugal, união de parceiros, união de amigos, união de companheiros de lutas, ampliando o significado do amor, e assim ruma para a união com todas as demais criaturas humanas e, finalmente, com a própria natureza nas suas várias manifestações. Isso é lindo, 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 lindo. E na página 184,
ela faz um histórico breve, resumido, mas nos dá uma noção de como era no passado, que nós observamos tanto aqueles relacionamentos que faziam um rei com outro rei para unir os poderes e os seus reinados, escolhia o príncipe daqui para casar com a princesa dali, e os dois nem se conheciam, não se levava em conta o sentimento de amor, de fraternidade, apenas os interesses monetários, ampliação dos poderes, do reino, e assim, de uma forma desordenada e completamente sem ética, sem ética. Aí a veneranda benfeitora escreve: viveram-se no passado relacionamentos promíscuos, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção uns dos outros. A vinculação rápida era resultado de impulsos e desejos, através dos quais se organizavam as famílias, que se multiplicavam sem qualquer sentido ético. Vocês viram como era a coisa no passado? E aí, na página 184, aí já começa a sublimidade. O matrimônio passou a direcionar melhor as uniões físicas, desde que, concomitantemente, existissem os compromissos afetivos. Os afetivos de sentimento, de amor, de atração de sentimentos entre o homem e a mulher que iam se casar. Aí ela registra, olha que parágrafo espetacular. Pode-se considerar esse momento de conquista como um dos elevados patamares da evolução psicológica e moral da sociedade. Isto é lindo, 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 maravilhoso. Ainda na página 184, quando ela trata das coisas normais que acontecem nos relacionamentos conjugais, que tudo isso, mesmo com essas belezas de expressões, ela certamente não impediu que as expressões mais primitivas permanecessem orientando os indivíduos, especialmente os homens, que se sentiam atavicamente com mais permissões do que as mulheres, facultando-se o adultério e o desrespeito aos compromissos espontaneamente assumidos para a construção da família. E nós observamos isso até hoje, observamos isso. E aí é quando ela coloca na página 187, felizmente, o divórcio veio terminar a incômoda situação das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromissos, especialmente quando existem filhos que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos. Isso aí é muito grave para nós observarmos, que é o que nós estamos sentindo hoje em todos os ramos de famílias. Eu e Carmélia trabalhamos como advogados na Vara de Família, na comarca de Itabuna, por mais de 21 anos e observamos tantas irregularidades na parte de relacionamento conjugais. E eu me tornei feminista porque eu observei que em todas as separações, seja de separação e até mesmo em divórcio, depois a mulher sempre é levada a sair perdendo, como se fosse o outro homem sempre ter de ser vencedor. E existem alguns magistrados que infelizmente ainda pensam assim. Machistas sempre querem favorecer ao homem do que a mulher. E nós passamos por muitas dificuldades. E uma dessas audiências, eu me lembro que eu estava conduzindo uma senhora, sendo advogado dela, com Carmélia, quando ela pleiteava um aumento da parte financeira de alimentação, a ajuda familiar, como vocês sabem, que pode ser o padrão, às vezes o pai não quer dar e é preciso ajuizar uma ação para reivindicar uma pensão alimentícia maior. E nessa audiência eu estava ali presente, defendendo ela, passando necessidades, com uma criança de 8 anos de idade, que mal podia colocar na escola porque a contribuição do pai era muito pequena. Então nós movemos a ação para ampliar a pensão alimentícia. E lá se vai, lá se vem, o outro advogado retundante sem referir a isso e ele calado. Então eu tomei a palavra e disse:
Magistrado, Excelência, eu lhe peço encarecidamente que faça uma pergunta ao pai da criança e consulte a ele se em alguma vez o pai dele sonegou dinheiro para pagar as necessidades dele e também se incomodava para não dar comida e alimentação para ele. Pergunte a ele, por gentileza, se o pai dele algumas vezes teve procedimento de tal natureza. Foi um choque. No momento ele envermelhou os olhos, se encheram de lágrimas e contou, abriu o coração para dizer para o juiz, doutor, meu avô, quando morreu, no momento da morte, tirou um relógio antigo de efeito, de valor sentimental incalculável e deu a meu pai como presente para ele se guiar a vida dele. E era um homem muito reto e meu pai tinha aquele relógio como o maior patrimônio da vida dele. E um dia ele passou por um aperto muito grande, a roça deu podridão parda, perdeu quase toda a produção. E quando ele recebeu a nota do meu colégio, o homem dizendo, o pai da criança, recebeu a nota que precisava pagar, as mensalidades estavam atrasadas, não tinha dinheiro para comprar o livro, ele foi na rua, vendeu o relógio para que eu não passasse nenhuma necessidade. E aí, chorando, ele disse assim, doutor, eu vou dar o dobro do que ela está recebendo para pagar ao meu filho. Até o juiz ficou emocionado. E vocês vejam como são as coisas. Às vezes é preciso de sacudir o momento desse em que eu fui inspirado e realmente ele atendeu e dobrou, duplicou o valor da pensão alimentícia. E o filho, sem que ele soubesse, estava do lado de fora da audiência, a porta estava, o oficial de justiça entrou e não bateu a porta porque a criança estava lá junto, né? Não quis incomodar qualquer um, e ele ficou ouvindo tudo. E quando a audiência terminou, foi uma coisa mais linda. Ele entrou e abraçou o pai pela cintura e o pai emocionado, os dois ficaram chorando. Então é isso que nós vamos ver. Numa separação, o que é difícil é isso. Quando tem crianças, é igual aquele ditado que diz, na briga entre o oceano e o rochedo, quem paga é a ostra, é o caramujo que estão lá agarrados na pedra. Portanto, o que Joana diz, não podem ser relegados à orfandade de pais vivos. E isso mudou a vida deles dois. Por isso, eu tenho aqui para vocês, para encerrar já a nossa mensagem de hoje, porque também isso é um assunto que nos emociona a todos, eu sei disso, esse livro aqui é um livro muito interessante, Histórias para Aquecer o Coração. Quando eu tenho aqui uma história que eu vou declamar para vocês, mas no início da história sempre tem uma coisa que a autora coloca aqui. O título da mensagem é Nenhum Ato de Caridade é Pequeno. Quando tem aqui uma mensagem de Emily Dixon, e ela escreveu, se eu puder impedir que um coração se parta, não terei vivido em vão. Se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou diminuir a dor de alguém, ou ajudar um frágil passarinho a voltar novamente para seu ninho, não terei vivido em vão. Emily Dixon. Então nós vamos começar a história desse livro, que tem justamente o título Nenhum Ato de Caridade é Pequeno, que conta a história de uma senhora que tinha duas filhas pequenas, de 4 e 6 anos. Ela vivia com a mãe dela, que também era viúva. Então, as quatro, mãe viúva, e a filha viúva e 2 crianças, moravam numa casinha de uma cidade do interior do Texas, nos Estados Unidos. E ela educando a criança, sendo ao mesmo tempo pai, sendo ao mesmo tempo mãe, quer dizer, uma mãe solteira, porque o marido morreu e não tinha pensão, ela tinha de trabalhar e a senhora mãe dela tomava conta das crianças enquanto ela ia para o trabalho. Mas acontece que todas as quintas-feiras ela criou o hábito, orava todos os dias. E em todas as quintas-feiras, como ela tinha folga do emprego, ela levava as filhas para ensinar gestos de caridade, gestos de fazer o bem, despertando nas crianças a sensibilidade, parecendo até aquela história que Allan Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E coincidiu que naquela quinta-feira era o dia de ação de graças, feriado nos Estados Unidos. Portanto, ela disse para as filhas, olha, hoje nós não vamos sair de tarde, vamos sair de manhã.
e vamos procurar como fazer a caridade para que vocês ensinem. Vamos verificar quais serão as aulas que Deus vai nos oferecer, as oportunidades para que vocês aprendam. Então saíram andando, passava por uma rua, passava pela outra e não tinham. Quando chegou meio-dia, elas tinham saído de casa 10 horas, nada, não tinha aparecido ainda nenhuma intuição do que fazer. Aí as crianças começaram a gritar, McDonald's, McDonald's, McDonald's. E ela também, na brincadeira com as crianças, McDonald's, McDonald's. Aí ela parou e pensou, puxa, uma hora dessa, se minhas duas filhas estão com fome, é sinal que todos esses pedintes que nós passamos em cada esquina, estamos encontrando e passamos direto, sem saber o que fazer, é sinal que eles estão com fome também. Então vamos ali, vamos procurar um McDonald's. Aí saíram procurando, encontraram o McDonald's, as filhinhas se sentaram, ela também, aí pediram 2 almoços para as duas comeram, aquela alegria como toda criança gosta, e depois encomendou 15 almoços, 15 sacolas, e disse, agora crianças, vocês vão aprender a fazer a caridade. Então saíram devagarzinho. Em cada esquina, elas paravam, saltavam, as crianças levavam um almoço, a criança levava outro, né, na outra esquina, dava um dinheiro, $2 ou $4, assim, significa, ela não ganhava muito, mas um valor antigo, disse, olha, eu quero dar uma ajuda para vocês, e como está na hora do almoço, eu trouxe aqui um almoço para vocês. E imediatamente voltava para o carro, porque não queria agradecimentos, nem que as crianças aprendessem a ficar esperando agradecimento. E as pessoas, os pedintes ficavam assustados, até que quando olharam, tinham entregue 14, faltava uma só. Aí foram já no final de uma rua, antes quando viraram a esquina, viram uma senhora, mais ou menos 45 a 50 anos. Estava sentada com um prato na mão, pedindo algo. Elas pararam no sinal e ela parou. Me arranja um trocado, por favor. Ela encostou o carro, foi lá, deu $5 e disse, eu vou fazer mais do que isso. Aí, meninas, tragam aí o presente. Quando as meninas vieram aqui, entregaram para a senhora, ela recebeu, mas os olhos se transformaram de alegria e não esperaram agradecimento. Ela puxou as crianças, sentou no carro e partiram. Só que lá adiante elas tinham de fazer o contorno para voltar para a casa delas. E quando voltaram pelo mesmo lugar, o sinal fechou. Para o que Deus faz? O sinal fechou e o carro parou. Ela olhou, a senhora levantou-se, reconheceu o carro, reconheceu ela e ela ficou constrangida, porque não queria agradecimentos, nem que as filhas fossem acostumadas a isso. Aí ela ficou olhando, baixou o vidro, a senhora veio e disse assim, minha senhora, nunca ninguém tinha feito isso comigo. A senhora não sabe, mas a senhora me fez hoje a mãe mais feliz do mundo. Ela ficou surpresa e disse, sem querer para botar a conversa, obrigado, ainda bem que a senhora considera isso. E que hora que a senhora vai comer seu almoço? Ela disse, senhora, eu não vou comer esse almoço. Aí ela ficou surpresa, mas a senhora não vai comer por quê? Alguma coisa que eu fiz de ruim? Não, senhora, eu tenho uma filha de 10 anos que mora com minha mãe, que é viúva. E meu marido me abandonou, a diferença dela, né? Ela diz, meu marido me abandonou, nós estamos passando dificuldades imensas. E minha filhinha, o sonho dela, que ela me diz todo dia, mamãe, meu sonho é almoçar no McDonald's. Cara, toda criança deseja isso, ela diz, deseja, e por isso que a senhora fez meu dia mais feliz do mundo. E eu não vou comer, porque vou levar para casa para fazer de minha filha a menina mais feliz do mundo. Aí ela conclui, ela agradeceu e deu boa tarde para a senhora, Deus abençoe e saiu. Lá adiante ela teve de parar de novo. E aqui como ela diz aqui no final da história, ela diz, não sei se as crianças perceberam as lágrimas nos meus olhos, porque eu não pude mais dirigir, porque eram muitas as lágrimas e eu parei. Tantas vezes eu questionei se os nossos atos de caridade eram pequenos ou insignificantes demais para realmente fazer alguma diferença. Ainda assim, naquele momento, reconheci a verdade nas palavras de Madre Teresa de Calcutá, quando ela escreveu, não podemos fazer grandes coisas, apenas coisas pequenas com grande amor.
Essa é a história que eu trago para vocês para preparar para o encerramento dessa mensagem, dizendo que a caridade pode ser feita com coisas. Vocês olharem, se for marido, todo dia fazer uma prece para sua esposa, para seus filhos. Se a senhora for esposa, todo dia fazer uma prece pelo seu marido, para que ele seja abençoado, siga o caminho do bem, seja sempre honesto, dê bons exemplos para as crianças, porque as crianças precisam muito da presença da figura materna. A ausência de pai é muito significativa na vida das crianças, como também a presença da mãe. Então, se vocês tiverem filhos, façam todos os dias, na hora que eles estiverem dormindo, preces pelos filhos que vocês têm. Façam preces pelo sogro, pela sogra, pelos cunhados. Façam preces por seus irmãos consanguíneos, por seus pais. Tantas oportunidades de fazer gestos pequenos de caridade, mas é grande amor que vocês estão colocando em cada prece daquela. Nós vamos agora terminar com a página 187 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando a veneranda benfeitora nos diz aqui: o matrimônio, portanto, à luz da psicologia profunda, continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes imaturos, não se dão conta da gravidade do cometimento, mas que despertam sob os estímulos do amor, construindo segurança e harmonia íntima. Na página 188, que essa é deslumbrante, essa página, não se trata, portanto, de um compromisso formal, mas de uma união enraizada em sentimento de alta potência emocional, da qual se derivam as necessidades de harmonia e de entendimento, que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais. Enquanto essa parte, olha, é meu último conselho para vocês que são casais ou que vão casar. Joana de Ângela nos diz aqui: enquanto viceje o amor, tenha visto o amor, esteja deslumbrante, unindo seus corações. Enquanto viceje o amor, portanto, as uniões permanecerão. Isso não equivale a dizer que ante qualquer diminuição de afetividade, qualquer rusgazinha, qualquer probleminha, logo se pensa em separação, tendo-se em vista que o sistema emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresses, estados de conflitos, estados de inquietações, que deverão primeiro ser superados antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Orem juntos, todos os dias, realizem o culto do Evangelho no lar. Façam com que as suas preces promovam a união de seus corações, marido e esposa, e que se estendam sobre os seus filhos como um arco-íris iluminando o lar e os corações dessas crianças que Deus entrega a vocês, para que sirvam de guardiães, orientadores e educadores, encaminhando esses espíritos para a vida do planeta que está passando para um planeta de regeneração. E na página 188, eu já sei que está gravado no meu coração, quando a veneranda benfeitora diz: Jesus muito percebeu a significação do matrimônio, respondendo que nesse ato são deixados outros vínculos, deixará pai e mãe, outros vínculos, a fim de que aqueles que se amam se unam e construam a própria família, assim contribuindo para uma ordem social mais compatível com as necessidades da evolução de cada um e do desenvolvimento profundo de todos. Essa é uma mensagem linda, é um dia realmente marcante na vida de todos nós, porque é nesse sentido que devemos manter as estruturas e os ensinamentos de Jesus, unindo todos os nossos corações. Lembremos-nos de que foi nas bodas de Caná, a pedido de nossa mãe Maria Santíssima, que Jesus transformou a água em vinho, porque havia, na época, um ditado que dizia: se falta vinho no casamento é um mau agouro. E ele, sensibilizado por isso, para não deixar essa impressão, mesmo que fosse alguma coisa de preconceito ou uma coisa temerosa,
ele realizou a pedido da generosa Mãe Nossa Senhora. Portanto, que tenhamos sempre a predisposição para iluminar o nosso lar com a presença de Jesus, realizando semanalmente e quando for necessário, no aniversário de casamento, no aniversário do marido, aniversário da mulher, aniversário de cada um dos filhos, celebrar o Evangelho no lar, trazendo a presença de Jesus para junto de vocês. E quando alguém faz o Evangelho no lar de uma casa térrea, toda a via pública se ilumina. Quando alguém faz o culto do Evangelho no edifício de apartamento, todo o edifício se ilumina. Vocês viram a caridade que vocês irão fazer parecendo pequena, mas de um efeito grandioso na vida de muitos. Que a nossa Mãe Maria Santíssima inunde o lar de vocês, cobrindo cada coração que aí habita com o seu manto azul de ternura e de paz. E que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, envolva com o seu amor, o seu lar, os seus corações, as suas famílias, proporcionando sempre motivos de alegria de viver, pelo prazer de servir e, acima de tudo, a felicidade de amar. Deus os abençoe, meus filhos, e receba o amor paternal, com esse abraço paternal e carinhoso, um beijo em seus corações, não um beijo comum, mas um beijo recheado de afeto, ternura e, acima de tudo, de meus sentimentos de gratidão por ter vocês a paciência de me ouvirem. Deus os abençoe hoje e sempre.